Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar início aí à nossa videoaula e o tema dessa videoaula vai ser indicador de desempenho. Vamos falar um pouco aí sobre o que vem a ser um indicador e vamos entender como que esse instrumento é importante para a gestão das nossas organizações, das nossas instituições. Então antes da gente adentrar aí ao assunto, eu gosto de trazer sempre uma frase do William Demme para tratar sobre indicador de desempenho. Então coloca aí na tela. E aí eu trago a frase célebre do William Demme, né? O Demme, que é o pai aí da gestão da qualidade, e ele nos diz o seguinte: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que se não entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então o que a gente pode aprender com essa frase célebre do William Demme? Então, para uma organização promover uma mudança, promover uma melhoria, conseguir gerenciar algo, ela tem que medir. Ela tem que medir o seu desempenho. E para medir o seu desempenho, para saber se aquela organização está acertando ou se está errando no cumprimento da sua estratégia, é preciso que a organização institua indicadores de desempenho. Então, o indicador é esse instrumento fundamental para que a organização consiga medir o seu desempenho e conseguir avaliar se ela está no caminho certo ou não no alcance da sua estratégia. Então o indicador é uma ferramenta de gestão importantíssima. Por meio do indicador, nós iremos obter informações gerenciais que irão apoiar a tomada de decisão dos gestores. Então, por meio dos indicadores, nós teremos métricas, teremos informações onde, a partir dessas informações, eu vou conseguir gerenciar melhor as nossas organizações. Então, acompanha na tela. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos de indicadores. Então, o primeiro conceito aí, que é do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nós temos que o indicador é uma medida de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado. Então percebam que esse conceito corrobora o que nós acabamos de falar. O indicador é um instrumento de gestão que eu vou avaliar a minha organização em termos quantitativos, mas também qualitativos. Imagine que na minha organização eu tenha um indicador de medir o percentual de satisfação dos nossos clientes. Então eu vou mensurar quantitativamente a satisfação daqueles clientes. E se aquela satisfação, o percentual aumentar em determinado período de tempo, eu vou fazer uma análise qualitativa daquilo. Eu posso afirmar que os meus clientes estão mais satisfeitos com o meu negócio, com a minha organização. Então o indicador, ele vem como instrumento de medida para mensurar e avaliar a gestão, o desempenho das nossas organizações, de forma quantitativa, mas também de forma qualitativa, ok? Volta na tela. Um outro conceito, que é bastante cobrado pelas provas, é o conceito aí da Maria das Graças Rua, que nos diz o seguinte: o indicador, né, de uma maneira simplificada, os indicadores são medidas que representam ou quantificam um insumo, um resultado, uma característica ou o desempenho de um processo, de um serviço, de um produto ou da organização como um todo. Então, outro conceito que ratifica o que a gente acabou de apresentar. O indicador é uma medida. É uma medida que vai representar, vai quantificar um insumo, um resultado, uma característica, o desempenho de um processo, de um serviço, ou um produto, ou da organização como um todo. Então é um instrumento de avaliação de um desempenho, de um resultado, enfim, de um objeto de avaliação, ok? Então vamos avançar. E nós temos componentes básicos dos nossos indicadores. O primeiro componente básico, né, que nós temos nos indicadores é o conceito aí de medida. Ou seja, todo indicador ele traz uma medida, uma grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classificar as características, resultados e consequências dos produtos, processos ou sistemas. Então, imagine, eu vou ter um indicador
nível de satisfação dos meus clientes. Então a medida que eu vou ter nesse indicador é a satisfação ali dos clientes que estão consumindo os nossos serviços, beleza? Volto na tela. Outro componente básico do indicador é a fórmula. É aquele padrão matemático que expressa a forma de realização do cálculo. Então vamos imaginar, eu tenho um indicador aí de eficiência dentro da minha organização pública, que é o tempo médio de um processo licitatório. Quanto tempo gasta em média um processo licitatório dentro da minha organização? Então eu tenho um indicador de eficiência que vai ter a medida, que vai medir o tempo, né, o tempo médio aí de um processo licitatório, e esse indicador terá uma fórmula. Essa fórmula é o padrão matemático que representa o que eu quero expressar com aquele indicador. Nesse caso, um exemplo de uma fórmula seria o tempo total de duração de uma licitação, ou seja, o somatório do tempo total de duração das licitações dividido pela quantidade de licitações. Então, isso seria a fórmula que iria expressar o tempo médio de um processo licitatório dentro de uma organização. Maravilha? Volta na telinha. Vamos avançar. E aqui eu também tenho como outro componente básico o índice. O índice, número, é o valor de um indicador em determinado momento. Então imagine que eu tenha lá um indicador de tempo médio de um procedimento licitatório dentro da minha organização. Em um determinado momento, eu vi que aquele meu indicador deu um resultado ali de 180 dias, é o tempo médio. Então o índice naquele momento era de 180 dias. Mas, candidatos, fiquem atentos, porque o índice pode ter duas conotações. Aqui, como componente básico do indicador, o índice é aquele valor numérico em um determinado momento. Mas em outro contexto, o índice ele pode ser tratado como um conjunto de indicadores. Né? Quando eu tenho aí o índice Ibovespa, é um conjunto de indicadores relacionados aí ao mercado financeiro aí brasileiro. Então tome cuidado, porque o índice pode ter duas conotações, como uma conotação de componente básico do indicador, que é aquele valor numérico em determinado período de tempo, ou índice, isoladamente, que seria aí um conjunto de indicadores que eu teria uma análise mais complexa em determinado cenário. Beleza? Então vamos voltar aí para a tela. Maravilha! Então já falamos que o indicador ele tem que ter uma medida, tem que ter uma fórmula, ele tem como componente básico o índice e ele também terá como componente básico um padrão de comparação. Então é o índice arbitrário e aceitável para avaliação comparativa de padrão de cumprimento. E por último a meta, né, pessoal? A meta, que também vai ser um índice, um número, orientado por um indicador em relação ao padrão de comparação a ser alcançado durante certo período. Então, galera, o indicador ele tem que ter uma meta, porque sem a meta eu não consigo fazer uma comparação do meu desempenho para saber se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Imagine você aí no seu dia a dia, nessa preparação em busca da sua aprovação. Você traçou um plano de estudos. A partir desse plano de estudos, você deve ter estabelecido algumas metas. Estudar 2 horas por dia, 3 horas, 4 horas por dia. Você estabeleceu ali sua meta e você vai ter um indicador, que é o tempo de estudo diário. E você vai avaliar diariamente quanto que você estudou. Você vai ter ali seu indicador em relação aos seus estudos. E aí você vai ter a sua medida, que é o tempo de estudo. Você vai ter ali a fórmula, que é a quantidade de estudos que eu vou ter por dia, e eu vou ter ali a minha meta, a meta estabelecida por dia em relação ao tempo de estudo. Então esse foi um exemplo aí prático de um indicador que você pode utilizar no seu dia a dia, na sua preparação para concurso público, beleza? Mas nós estamos estudando aqui num contexto organizacional. Então dentro das organizações, as organizações irão implementar indicadores para avaliar se a sua gestão, se a sua organização está no caminho certo. Maravilha? Volta na tela. E aí vamos falar então de indicadores de desempenho. Nós entendemos agora o que é um indicador e agora vamos aprofundar no assunto indicador de desempenho. Então os indicadores facilitam a tomada de decisão por um gestor, que foi o que nós vimos. Por meio dos indicadores, podemos identificar quais os problemas, onde os gargalos do processo estão localizados, como a organização tem evoluído no tempo
e outras informações para aprimorar a gestão. E aí, nós temos que entender que o desempenho institucional, o desempenho propriamente dito, pode ser compreendido como esforços empreendidos na direção de resultados a serem alcançados. Então a gente pode conceituar desempenho como a soma do esforço empreendido em busca de resultado. Então o indicador de desempenho, ele poderá mensurar o esforço ou até mesmo o resultado alcançado por uma organização. E aí, por isso, o indicador de desempenho, ele terá dimensões em que eu posso avaliar. Então, as 6 dimensões de desempenho, elas são definidas aí pelo Gespública a partir da cadeia de valor e separadas em 2 grupos. Então, nós vamos ter dimensões em relação ao resultado e em relação ao esforço, porque nós vimos que o desempenho, ele pode ser representado como a soma de esforço em busca de resultado. Então, eu tenho indicadores de desempenho no que tange a resultados institucionais e eu tenho indicadores de desempenho no que tange aos esforços empreendidos para alcançar esses resultados. Então nós vamos separar aí as dimensões de desempenho em 2 grandes grupos. Isso de acordo com o Gespública, que é aquele programa de desburocratização e excelência na gestão pública. Então volta aí na tela. Então, de acordo com o Gespública, pessoal, a cadeia de valor de desempenho vai nos trazer aí os 6 S, vai nos trazer os 6 S de desempenho que nós vamos ter. Então nós teremos 3 níveis de dimensões na camada de resultado e teremos 3 níveis de dimensões na camada de esforço. Então o que eu quero dizer com isso? Eu posso ter um indicador de desempenho de eficiência, um indicador de desempenho de eficácia, um indicador de desempenho de efetividade, e esses indicadores estarão na camada de resultado institucional. E eu também poderei instituir indicadores de economicidade, de excelência, de execução, que estarão relacionados à camada de esforço. Então, não confundam isso, beleza? E aí, para a gente aprofundar, vamos entender o que é cada um desses Es de desempenho. O que significa eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, excelência e execução. Poxa, professor, até então eu sabia que só tinha 3 S, que era eficiência, eficácia e efetividade. Então isso é uma novidade para mim. Então não se preocupe que eu vou explicar cada um desses conceitos a partir de agora. Vamos avançar na tela? Então essa é a cadeia de valor trazida aí pelo Gespública, pelo Programa de Desburocratização e de Excelência no Setor Público. Então, para o Gespública, nós temos aqui o processo organizacional, onde nós temos o conjunto de entradas, o conjunto de insumos, o conjunto de inputs, sendo aí trabalhados dentro da nossa organização por meio dos projetos, por meio das organizações, por meio dos processos, ou seja, por meio das ações e atividades que nós temos dentro das organizações, nós iremos transformar esses insumos em produtos, em outputs, e esses produtos irão gerar impactos no contexto em que forem aplicados. Então, essa é a cadeia lógica que ocorre dentro de qualquer organização, ou seja, uma organização vista como sistema aberto, ela irá receber insumos do ambiente que está inserido, irá transformar esses insumos gerando produtos e esses produtos irão gerar impactos naquele contexto. E a partir desse processo que ocorre dentro das organizações, nós vamos avaliar o desempenho institucional numa camada de resultado e numa camada de esforço. Então, numa camada de resultado, nós podemos avaliar eficiência. A eficiência é justamente essa relação entre produtos e insumos. Eficiência, galera, olha aqui comigo, é uma relação de otimização de recursos. Ou seja, quando eu falo que eu sou eficiente, eu digo que eu estou conseguindo produzir mais com menos. Ou seja, eu estou conseguindo gerar mais produtos com menos insumos, com menos entradas, ok? Volta aí na tela. Então, a eficiência é uma medida de desempenho na camada de resultado. A eficácia, que é justamente a geração de produtos,
também está na camada de resultados. E por último, a efetividade, que a palavrinha mágica aí é impacto, perfeito? E aqui abaixo nós temos a dimensão de esforço, onde nós iremos mensurar a economicidade, a excelência e a execução. Maravilha, professor! Mas tem como você falar um pouquinho mais desses conceitos? Claro! Então olha aqui, ó. Eficiência é uma relação entre insumos e produtos. Eficácia está ligada aos produtos finais, aos resultados em termos de produtos, serviços entregues. Efetividade conecta-se aos impactos gerados, os objetivos que nortearam a construção de um plano. Economicidade relaciona-se aos custos dos insumos. Excelência está ligada aos insumos e ações, e a execução relaciona-se às ações empreendidas. Então, na dimensão de resultado, nós teremos a eficiência, que é a relação entre os produtos e serviços gerados com os insumos utilizados, ou seja, a eficiência está relacionada com a otimização dos recursos utilizados. Então, relacionando o que foi entregue e o que foi consumido de recursos, usualmente sob a forma de custos ou de produtividade. Nós temos aí a eficácia, que é a quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues aos usuários, que é o beneficiário direto dos produtos e serviços da organização, e a efetividade, que são os impactos gerados pelos produtos e serviços, processos ou até mesmo projetos. A efetividade ela está relacionada com o grau de satisfação, ao valor agregado entregue e à transformação produzida aí no contexto gerado. Já na camada de esforço, nós teremos a execução, que refere-se à realização dos processos, projetos e planos de ação conforme estabelecidos. Teremos também a excelência, que é a conformidade a critérios e padrões de qualidade e excelência para a realização dos processos, atividades e projetos na busca de melhor execução e economicidade, sendo um elemento transversal. E por último, na camada de esforço, a economicidade, que está alinhada ao conceito de obtenção e ao uso de recursos com o menor ônus possível, dentro dos requisitos e da quantidade exigida pelo input, gerindo adequadamente os recursos financeiros e físicos. Então, pessoal, com esses conceitos, a gente consegue apresentar o diagrama insumo-produto, que é um diagrama aí trabalhado pelo Tribunal de Contas da União, no seu manual de auditoria operacional, e nós temos aqui justamente aquela relação que nós acabamos de apresentar lá na cadeia de valor. Então, esse diagrama de insumo-produto nos diz o seguinte: nos diz que eu tenho aqui um conjunto de objetivos definidos, onde, para cumprir esses objetivos, eu terei aí uma utilização de insumos, onde esses insumos serão trabalhados por meio das ações a serem desenvolvidas, gerando produtos, bens e serviços providos e os resultados finais. Então, por meio dessa cadeia de processo, por meio dessa cadeia produtiva, eu vou trabalhar as minhas relações. Então, ó, a eficiência é uma relação entre produtos e insumos utilizados. A eficácia é justamente a relação do alcance dos produtos em relação aos objetivos definidos. Então, a eficácia está relacionada ao alcance de produtos, serviços em relação àqueles objetivos pretendidos. Já a efetividade, numa camada de resultado, está relacionado com o impacto dos resultados alcançados. E já numa dimensão de esforço, que nós vimos, nós temos aqui a economicidade, que está relacionado justamente ao ônus para alcançar esses insumos. Ah, professor, poxa, estou entendendo, legal, bem legal esses conceitos, mas nos apresente aí um exemplo prático, de aplicação desses níveis de desempenho. E aí o exemplo que tanto o GES Pública quanto a maioria dos livros nos traz é justamente o exemplo de uma campanha de vacinação. Imagine que em determinado período de tempo, um programa de um governo vai lançar aí uma campanha de vacinação. Essa campanha de vacinação tinha o objetivo de vacinar 1.000 pessoas, perfeito? 1.000 pessoas para tentar reduzir o índice de mortalidade
de uma determinada doença que estava acontecendo em um município, ok? Então eu vou lançar uma campanha de vacinação para vacinar 1.000 pessoas para reduzir aí o índice de mortalidade em determinado município. Legal. E aí, quando eu for implantar aquela campanha, imagine que para produzir aquelas 1.000 vacinas eu tenha um custo de R$1.000, sendo que inicialmente eu tinha previsto que gastaria apenas R$500. Só nesse exemplo, eu já posso afirmar que essa campanha de vacinação ela não foi eficiente, porque a relação entre os produtos gerados, ou seja, as 1.000 vacinas, e os insumos utilizados não foi da forma como eu tinha esperado. Então não foi eficiente porque eu acabei gastando R$1.000 em vez de gastar R$500 para produzir as 1.000 vacinas. Beleza, eu consegui vacinar as 1.000 pessoas, alcancei o objetivo que eu queria, né? Vacinar 1.000 pessoas. Eu gerei um produto, a vacinação de 1.000 pessoas. Então, essa campanha ela foi eficaz. Ela alcançou ali o seu produto, o seu serviço gerado, que foi a vacinação de 1.000 pessoas. Só que detalhe, a vacinação de 1.000 pessoas não conseguiu reduzir o índice de mortalidade naquela cidade, naquele município. Então, ela não gerou impacto naquele contexto em que ela foi aplicada. Então, essa campanha de vacinação, ela não foi efetiva, porque ela não gerou o impacto esperado naquele contexto, naquele município. Ela não conseguiu alcançar aí a redução do índice de mortalidade. Então, nesse exemplo de uma campanha de vacinação, nós vimos aí que foi uma campanha ineficiente, porém eficaz e inefetiva, ou seja, ela não foi efetiva de acordo com a dimensão de resultado, ok? Então foi um exemplo prático aí de dimensões de desempenho na camada de resultado. Então volta na tela, vamos fechar a nossa videoaula de hoje aplicando esses conhecimentos aí, resolvendo alguns exercícios. Então vamos avançar. Primeira questão aí do CESP com relação à gestão de projetos, à gestão de processos e à gestão da qualidade. Julgue o item seguinte. Na administração pública, a qualidade está relacionada à eficiência dos serviços prestados. E aí, galera, você vai marcar o quê? Errado, porque a qualidade é uma medida que está numa dimensão de esforço e está relacionado com a excelência. Beleza? Então a qualidade ela está relacionada com a excelência, que é uma dimensão de esforço. Lembrando que na dimensão de esforço, nós vamos ter também a dimensão de execução e de economicidade. E em relação ao resultado, nós teremos as dimensões de eficiência eficácia e efetividade. Então a qualidade ela não está relacionada à eficiência. A eficiência é uma medida que está relacionada com insumos e produtos, onde eu vou otimizar a alocação dos meus recursos, buscando produzir mais com menos. A qualidade é um fator que está associado à excelência, à conformidade aos critérios ou padrões de excelência na prestação do serviço. Maravilha, vamos para a próxima questão aí, questão da FCC. O GES-Pública, Programa de Excelência e Gestão Pública do Governo Federal, está baseado em indicadores de resultado e de esforço, dentre os quais o indicador de, letra A, efetividade, dado pela realização dos processos, projetos e planos de ação de acordo com o planejamento efetivado. Letra B, eficácia, vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao valor agregado ou à transformação produzida no contexto geral. Letra C, eficiência, baseada na relação entre os produtos ou serviços gerados, outputs, com os insumos utilizados. Letra D, efetividade, amparada na relação entre o que foi entregue e o que foi consumido de recursos. E letra E, eficiência, de acordo com os impactos gerados pelos produtos, serviços e processos ou projetos. Então, vocês vão marcar aí gabarito, letra C de casa,
Ou seja, o programa Gespública, ele trabalha de fato com indicadores de resultado e de esforço. E, dentre esses indicadores, nós temos indicadores de eficiência baseado na relação entre os produtos ou serviços gerados com os insumos utilizados, numa relação de otimização, onde eu vou produzir mais com menos. E vou comentar aqui rapidamente os outros itens que estão errados. Efetividade, né? Primeira letra A aqui. Dado pela realização dos processos, projetos e planos de ação de acordo com o planejado efetivado. Isso aí pode ser uma mensuração, vamos voltar aqui rapidamente. Está relacionado com o conceito de execução. Letra B. Vinculado ao grau de satisfação ou ainda ao valor agregado ou à transformação produzida no contexto geral. Então é um conceito que está relacionado com a efetividade e não com a eficácia. Letra D. Amparada na relação entre o que foi entregue e o que foi consumido. Esse é o conceito de eficácia. E por último, de acordo com os impactos gerados pelos produtos, impacto é a palavra mágica aí de efetividade e não de eficiência. Então gabaritei a letra C de casa. Mais uma questão. Uma ONG atendeu em 2015 100 refugiados, com um dispêndio total de R$100 mil. Em 2016, a ONG atendeu 120 refugiados, com um dispêndio total de R$120 mil. Pode-se dizer que de 2015 para 2016, a ONG foi, letra A, menos eficiente, letra B, mais eficiente, letra C, menos eficaz, letra D, mais eficaz e letra E, mais produtiva. E vocês vão marcar o gabarito aí, mais eficaz. Então, vamos colocar aqui no papel. A questão está afirmando que em 2015, eu atendi 100 refugiados, gastando um total aí de R$100 mil. Em 2016, eu atendi 120 refugiados, gastando um total de R$120 mil. Numa relação de eficiência, ou seja, o que eu produzi com os insumos, eu posso afirmar aqui, que a eficiência ela foi mantida, né? Então eu não posso afirmar que em 2016 eu fui mais ou menos eficiente que em 2015, porque a relação de custo-benefício aí, o produto gerado em relação aos insumos, foi a mesma. Então eu não posso afirmar nem que foi menos eficiente, nem mais eficiente. E aí, eu produzir mais. Se eu produzir mais, eu alcancei mais resultados. E alcance de resultado é um conceito relacionado com a eficácia. Então, eu alcancei mais resultados de 2015 para 2016, então eu posso afirmar que o ano de 2016 foi mais eficaz. Então, a letra D. Então, a letra C está errado. E mais produtiva não é uma relação aqui que a gente está analisando em relação aos indicadores, né? Então, gabarita aí a letra D de dado. Mais uma questão, indicador é uma função que permite que se obtenham informações sobre características, atributos e resultados de um produto, processo ou sistema ao longo do tempo. Pessoal, gabarito certíssimo, né? Então o indicador é justamente essa medida que eu vou obter informações sobre produto, processo, sistema ao longo do tempo para eu poder avaliar a minha gestão, para saber onde eu posso aprimorar e ter melhores resultados. Mais uma questão, índice é o valor numérico do indicador em um determinado momento. Nós vimos então que o índice, pessoal, olha aqui comigo, nós vimos aqui que o índice é justamente esse valor numérico em um determinado período de tempo no meu indicador. Lembrando, né, daquela ressalva que eu chamei a atenção de vocês, que o índice também pode ser entendido aí como um conjunto, né, de indicadores que vai promover uma análise mais complexa. Mas aqui, na nossa videoaula, nós vimos aí como componente básico do indicador, o índice, que é apenas um valor numérico em um determinado momento do tempo. Beleza? Volta na tela. E aí, para a gente fechar essa videoaula, eu deixo aqui o nosso momento de reflexão. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. E além disso, você tem que analisar os seus indicadores de desempenho para saber se você está avaliando corretamente e se está promovendo melhorias em busca do seu melhor. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!